Vamos lá, pessoal. Agora a questão mais difícil da prova, mas pela sua interpretação do que de fato pela conta que a gente vai fazer. Porque a conta, você vai ver, é um movimento circular, é uma equação de Taylor e um MRU. Mas fala, pô, 3 continhas simples, né, da gente fazer. Prova da IFON sempre cobra a equação de Taylor, então parece tranquila. Mas se você já leu o enunciado, você viu que é meio perturbador, né? Eu só consegui entender o enunciado vendo o vídeo. Então, vou deixar aqui um pedacinho do vídeo, tá? E caso você queira assistir, só vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aí você assiste o vídeo completo para poder ver as demais coisas que ele fala aí, o experimento e tudo mais. Mas ele fala assim, ó, o vídeo mostra um efeito surpreendente de velocidade finita de propagação de ondas. Um corte realizado em uma corda tensionada dá origem a uma onda de afrouxamento que se propaga com uma velocidade aproximadamente constante desde o ponto de corte e leva o valor da tensão a zero nos pontos subsequentes. Dessa forma, a tração não se anula instantaneamente em todos os pontos. Ou seja, se um fio está esticado com uma tensão T0, ele é cortado em um ponto qualquer, podemos supor que a tensão em um ponto a uma distância D é dada pela expressão T de D, 0, se o D é menor que V sobre T, e T0, se D é maior que V vezes T. Sobre não, né? Vezes, né? Desculpa, vezes T. Em que V é a velocidade de propagação de ondas, equação de Taylor, no fio, e tem um intervalo de tempo transcorrido desde o corte. Então vamos lá, vamos entender rapidinho o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos imaginar que eu esteja movendo uma corda, né, fazendo um movimento circular, é o que ele vai descrever aí já já. Aí aqui está a corda. Essa corda eu vou arrebentá-la. Vou soltar, tanto faz. Eu vou arrebentar essa corda, vou fazer um corte nela aqui, cortei a corda. O que ele fala pra gente é o seguinte, aqui tinha uma tração segurando essa corda. Essa tração, ela não vai acabar imediatamente. Então, é como se fosse uma onda que vai se propagar daqui até chegar à bolinha. Então, eu corto esse cara e a bolinha não sabe que a corda foi cortada. Se ela não sabe que a corda foi cortada, ela continua na sua trajetória fazendo um movimento circular até que essa onda chegue aqui e fale, ó, cortou. Aí sim, ela sai pela tangente. Aí sai em linha reta. Tá? Então é isso que está acontecendo. É isso que o enunciado está falando pra gente. Que as coisas reais, né, por que a gente fala, sai pela tangente? Porque a gente supõe que a propagação é instantânea. É muito rápida? É muito rápida. Mas ela é mensurável. E aí, ele está pedindo para a gente poder fazer essa medida. Tá bom? É o tempo que a bolinha leva para perceber que a corda foi cortada. Tudo tem esse tempo de propagação da informação. Uma coisa que a gente costuma falar em gravitação, em astronomia, se o Sol apagasse, o que aconteceria com a gente? Por 8 minutos, a gente não saberia que o Sol apagou. Por quê? Porque a luz que veio do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Então, se o Sol apagar, a gente leva 8 minutos até, de fato, apagar a luz aqui pra gente. Se o Sol desaparecer, a gente mantém ainda a nossa órbita por 8 minutos. Por quê? Porque a gravidade, ela vai se propagar como se fosse uma onda de afrouxamento, né, da corda, ela vai se propagar até ela dizer, ó, acabou aqui, não tem mais Sol. Então leva um certo tempo para que isso aconteça. Entendeu a ideia? Então, continuando o enunciado. Uma onda IFON, angustiado com a proximidade das provas finais, é só produzir o experimento do vídeo. Ele apoia um objeto com 2,5 kg de massa, amarra na ponta do fio inextensível, cuja densidade linear vale 1 gramas por metro, tem que converter depois. A outra ponta é fixada na origem do sistema de coordenadas cartesianas, superfície plana horizontal, sem atrito sobre uma mesa. Então está fazendo um movimento circular, independente do peso atuando, só a tração. Tá? Sentido horário, com raio igual a 4. Em algum instante, seu movimento, o fio é cortado no ponto médio. Importante isso, tá? Se eu corto numa ponta, se eu corto no centro, tem que propagar o raio todo. Se eu corto no meio, só propaga 2 metros. Se eu corto mais em cima, propaga menos. Ou seja, vai ser mais rápido
de acontecer a propagação da onda, tá? Que a distância é menor. E 2 vezes 10 a menos 2 segundos após o corte, o objeto passa pelo ponto da mesa de coordenadas 0, 5. A massa do fio, com as características são desprezíveis. Qual o ângulo que o fio fazia no instante que foi cortado, tá bom? Então vamos pegar essa figura aqui mesmo. E aí eu vou apagar aqui rapidinho um pedaço. Eu vou fazer só um pedacinho do desenho antes para poder facilitar, tá bom? O desenho vai estar fora de escala por comodidade. Então tá aqui o eixo x e y. A bolinha está rodando no sentido anti-horário. E aí ela vai parar aqui nessa posição 5. Sendo que o raio era 4. Entendeu? Aí você fala, então ela saiu aqui pela tangente e foi direto. Não. Ela não foi direto quando foi cortado, lembra? Porque ela levou um certo tempo para perceber que não tinha mais o fio. Então ele continuou um pedaço aqui ainda. É um pedaço pequeno? Sim, é um pedaço pequeno. Mas é um pedaço. Até ele poder sair. Aí ele sai pela tangente. Vou fazer um desenho melhor. Sai aqui pela tangente. E pronto. Ficou bonitinho. Aqui. Aí ele estava antes, né? Eu vou fazer só o desenho um pouco para baixo. O que está exagerado? Bastante exagerado. Tá? E aí o que ele queria saber é o seguinte. Ele quer saber o ângulo que esse cara fazia antes do corte. Então, ó. Aqui foi onde foi cortado. O fio foi cortado aqui. A onda começou a se propagar. O segundo desenho é quando a onda de afrouxamento chegou. Aí ele sai pela tangente. Tá? Ele quer saber esse ângulo todo aqui que ele fazia. O que é esse ângulo todo, pessoal? É esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de alfa, mais esse ângulozinho que eu vou chamar de θ. Por que eu vou separar assim? Porque o alfa é a onda ainda se propagando e o objeto fazendo um movimento circular uniforme, certo? O θ é o cara saindo pela tangente, tá? Então vamos lá, vamos fazer conta agora, né? Já entendemos aí o que está acontecendo, saiu pela tangente, achou o ângulo θ, depois a gente soma com o ângulo alfa, que é o movimento circular uniforme. Por isso que eu falei, é uma questão difícil pra caramba. Eu não é que eu esteja duvidando de vocês, pessoal, mas eu acho muito difícil alguém ter entendido isso na hora da prova. Tá? Porque não é uma coisa comum, tá? A gente nunca fala dessa onda de propagação com essa onda, geralmente a gente fala isso só em astronomia, gravitação, a gente comenta um pouco sobre isso, tá? Mas vamos lá. Vamos começar achando, o que eu quero achar primeiro? Eu quero achar a velocidade da bolinha, pode ser, a velocidade da bolinha, porque tem várias coisas para achar aqui, né? A velocidade da bolinha é o que ele vai fazer essa trajetória aqui, tá? E a velocidade da onda é o que ela vai fazer essa trajetória aqui, não confundam as duas, tá bom? Então quem é esse VP? Esse VP é raiz de tração sobre μ. Só que essa tração, ela atua como força centrípeta, ok? Então ela também vale m ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza? E ele também disse pra gente qual é o tempo, né, que esse cara leva para poder fazer essa trajetória. Então, a gente também sabe que ΔS é V vezes ΔT, né? Então, ΔS é V vezes ΔT. Vamos lá.
O ΔS vale... Tá em algum lugar aqui. Vale 2, né? Porque ele corta no meio, certo? Então o ΔS vale 2. Isso é igual ao VP vezes 2 vezes 10 a menos 2. Certo? Então o VP ele vale 100 metros por segundo. Agora eu vou jogar isso aqui em cima. Vou só trocar a ordem para poder fazer sentido aí pra gente. Então isso daqui vai ficar igual. Tração vai ser VP ao quadrado vezes μ, que é 1 grama por metro. Então a tração 10 a quarta vezes 10 a menos 3 vai ficar 10, né? Então 10 newton. Agora eu vou usar isso lá na força centrípeta. Então a força centrípeta vale 10, a massa é 2,5, ômega ao quadrado e o raio vale 4. Então você vai dar 1, né? Porque 10 sobre 2,5 é 4, então ômega igual a 1 radiano por segundo. Só melhorar aqui. Beleza, achamos o ômega, achamos a tração, achamos a velocidade de propagação, agora a gente vai achar o alfa e o θ, tá? Então vamos lá, alfa. O alfa é a velocidade feita no movimento circular durante o tempo de 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Então o alfa é o ômega R. Ômega T. O ômega é 1, o T é 2 vezes 10 a menos 2. Então isso é, adivinha? 0,02. Olha que legal. E eu já marcaria isso daqui, nem pensaria duas vezes. Tá? Mas agora vamos achar o θ. O θ, pessoal, a gente vai ter que usar um pouquinho de geometria aqui, né? Porque, ó, esse vermelho vale 4. Esse cara aqui vale 5. E aqui é perpendicular. Então aqui vale 3. Beleza? Você pode usar a tangente de θ. Porque é o que ele dá aí, né? Arco tangente. Então a tangente de θ é 3/4. Então quem é o θ? Arco tangente de 3/4. Arco tangente, pessoal, também pode ser escrito como tangente menos 1, tá? Cuidado que tangente menos 1 não é o inverso da tangente, é o inverso da função tangente, que aí seria o arco tangente. Só para você ficar ligado aí nessa notação. Aí o nosso ângulo é θ mais alfa, né? Então θ mais alfa. Por isso que a resposta D de dado. Bem difícil a questão. Não é para você fazer na hora da prova, certamente. E você caga para ela e segue como se nada tivesse acontecido, tá? Você deve ter reparado que eu fiz uma aproximação aqui do tempo. Eu fiz um desprezo do tempo que ele leva para poder fazer a trajetória da linha reta, né? Considerei como se fosse o tempo todo. Isso é uma aproximação. Como o tempo é muito pequenininho, é uma aproximação muito razoável, porque esse intervalo de tempo aqui é mínimo. Então, uma aproximação aí só para poder facilitar e deu exatamente a resposta, é provável que ele tenha usado essa aproximação também. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.